Meu nobre, a paz do Senhor. Ontem à noite eu tive olhando aqui uma coisa nessa, nessa Bíblia de estudo e analisando algo bem interessante. Vou ser bem rápido aqui e resumir ao máximo para que o vídeo não fique muito longo. Olha só, aqui em Mateus 24, acerca da parábola da figueira, né? Olha aí, aprender, pois, esta parábola da figueira, quando já seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Agora a gente sabe que Jesus aqui está falando com, os, com os judeus, né? Dentro, esse contexto aqui está dentro da grande tribulação. Mateus 24 está dentro da grande tribulação. Agora, uma coisa que eu achei interessante é o seguinte: essa aqui é a passagem que gera muita discussão, muito debate acerca da geração, né? Olha só, todos os sinais dessa profecia acontecerão em uma geração, ou seja, daqui a pouco vem o entendimento. Em verdade vos digo que não passará esta, não é essa, é esta geração, sem que todas estas coisas aconteçam. Perfeito. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Agora a gente vê aqui do versículo 32 ao versículo 33 e 34. Vamos ver aqui o comentário. Acerca disso. Pera aí. Olha só aqui uma coisa, como é interessante. A segunda vinda, aqui está se tratando lá, como nós sabemos, da segunda vinda, né? A segunda vinda, não o arrebatamento. E que não é citado nenhuma vez em Mateus 24 e 25, né? Não existem sinais do arrebatamento. Veja só, e as pessoas, muitas delas estão colocando esses sinais aí de Mateus 24 como se esses sinais fossem para o arrebatamento, né? E é um erro, né? Todos nós sabemos que não existe sinal para o arrebatamento, porque, olha só, aqui explica porque ele, o arrebatamento, é mesmo um dos maiores sinais para a segunda vinda, ou seja, o arrebatamento é o maior sinal. É o sinal que vai abrir o leque, né, para o ponto de partida desses acontecimentos que virão ainda acontecer, né? Terremoto, nação contra nação, enfim, e guerra, rumores de guerra e tal. Agora aqui, não existem profecias para serem cumpridas antes do arrebatamento. Então ele poderia ter acontecido em qualquer momento, poderia ter acontecido em qualquer momento no passado, ou pode acontecer a qualquer hora no futuro, sem nenhum sinal. Não existem sinais para o arrebatamento. Todos os sinais da vinda de Cristo apontam para a segunda vinda, olha só isso. Para que fique bem claro, né? E não para o arrebatamento. Existirão, no mínimo, 7 anos entre os dois eventos. Veja, aí ele cita aqui sobre o arrebatamento antes do anticristo, né? Na página tal aí. O arrebatamento não é a segunda vinda, nem uma fase ou estágio dela, porque Cristo não virá à terra nele, né? Ele se encontrará com os santos no ar e os levará de volta para o céu. Aí as referências, né, acerca do tema. E os santos ficarão no céu com ele nesses anos e então retornarão à terra, né, na segunda vinda, conforme Apocalipse 19, né? E aí tá aqui a questão da geração. Isso aqui é que eu acho muito interessante. Olha só, a última geração vivendo na terra, quando todas estas coisas forem cumpridas, essa palavra é sempre usada para um período de tempo em particular e não para uma raça. Veja, não é raça, é uma geração ali, como a palavra derivada, né? A geração que é derivada da palavra do grego, né? Que geneia, né? A geração que vive, né? E olha só, de pessoas e não para uma geração de pessoas. Isso prova que todas estas coisas serão cumpridas em uma geração,
somente e não em várias. Ou seja, qual geração? A geração que vai viver dentro da grande tribulação. Ou seja, aí uma coisa que eu acho interessante é bem que quando fala aqui, ó, quando fala sobre a parábola da figueira, um comentário acerca disso. Primeira das 5 parábolas em Mateus 24, 25, a figueira, ilustrando a proximidade de seu retorno. Estas são as 5 últimas parábolas de Mateus. Ela é universalmente interpretada significando a nação judaica, ou seja, nós interpretamos como sendo a figueira a nação judaica. Mas esse não pode ser o significado. Essa é a interpretação do Dr. Dake, né? E ele diz aqui, como a figueira, Lucas acrescenta, e todas as árvores, né, que são as nações, brota folhas, indicando que o verão está próximo. Igualmente, os sinais dos versículos 4 e 26, indicando a proximidade da vinda de Cristo. Isso é tudo o que ela significa. Então, usar as folhas da figueira para representar certos eventos de Israel não possui nenhuma base bíblica, assim como utilizar folhas de carvalho para representar verdades acerca dos gentios. Ou seja, meu nobre, está muito claro aqui, não existe sinais para o arrebatamento, né? E como nós sabemos, e a geração aqui do termo que muitos fazem polêmica e gera muito debate acerca disso, é a geração que vai viver dentro da grande tribulação. Não passará esta geração sem que todas aquelas coisas lá que Jesus predisse em Mateus 24, né, aconteçam, né? Ou seja, vai acontecer tudo, né, como ele falou, né? E as palavras dele não hão de passar. Fica na paz do Senhor aí.